Livro 1. Diários de Isabela de Castela, capítulo 4. A Prova do Carmesim. Secundial, 16 de Sestobro, ano 1990 da Era de Peixes, Palácio de Verão, Reino da Espanha, Espéria, noite de núpcias e alvorada. O silêncio nos aposentos reais era absoluto, mas, para mim, o som das batidas do meu próprio coração parecia ecoar nas paredes de pedra como os tambores de guerra que anunciam uma invasão iminente. A lua cheia, em seu brilho mais intenso e cruel, atravessava as janelas ogivais, projetando sombras longas e prateadas sobre a imensa cama de dossel carmesim. Eu estava de pé, imóvel, sentindo o peso do meu linho fino e a hesitação que me paralisava a alma. Eu era a infanta de Castela, treinada desde o berço para enfrentar rainhas, generais e diplomatas, mas ali, diante da intimidade desconhecida, eu era apenas uma jovem de 18 anos trêmula diante do abismo de sua própria existência. Américo Valentini, percebendo o meu silêncio rígido e a forma como meus dedos se enterravam no tecido da minha camisola, não agiu com a urgência ou com a frieza que eu esperava de um homem que acabara de receber um reino e uma esposa por contrato. Ele se aproximou devagar, seus passos pesados no tapete de veludo sendo o único som audível no quarto. Quando parou diante de mim, não havia nele a postura rígida do almirante ou a autoridade técnica do arquiteto. Seus olhos, sob a luz prateada da lua, carregavam uma ternura profunda e uma paciência que eu não julgara possível em um homem forjado pelo sal e pelo comando. Isabela, ele chamou meu nome com uma suavidade que desarmou instantaneamente as minhas defesas. Ele tomou minhas mãos frias entre as suas, que eram quentes e calejadas pelo manejo de sextantes e cordames. Não há mapas para esta noite, e não há pressa. O horizonte não vai fugir de nós por causa de um momento de calma. A compreensão do arquiteto. Ele notou o tremor em meus dedos e, com uma delicadeza infinita, levou minha mão aos lábios, beijando os nós dos meus dedos um a um. Aquele gesto simples, tão carregado de um respeito que eu nunca experimentara nos salões da corte, começou a dissolver o nó de pavor em meu estômago. Américo não me via como um território a ser conquistado, ou uma cláusula de um tratado, mas como uma companheira de viagem que precisava de um guia. Naquele momento, ele deixou de ser o estranho de Veneza para se tornar o meu porto seguro. Eu sei o que lhe disseram, o que a rainha sua mãe lhe instruiu sobre dever, linhagem e submissão. Ele sussurrou, aproximando seu rosto do meu até que eu pudesse sentir o calor de sua respiração. Mas aqui, entre estas paredes de pedra não há coroas. Não há reis nem rainhas. Há apenas o homem que você escolheu apoiar e a mulher que eu prometi proteger perante o arquiteto. Deixe o medo em espéria, Isabela. Esta noite é apenas nossa. Ele me conduziu para a cama com uma calma que me envolveu como um manto protetor. Cada toque dele era um estudo de paciência. Ele desfez as fitas da minha veste com uma reverência quase religiosa, como se estivesse diante de um altar sagrado da Mãe Sofia. Quando o desconforto inicial e inevitável da carne surgiu, Américo não recuou, nem foi impessoal. Ele parou, buscou o meu olhar na penumbra e esperou que eu respirasse, sussurrando palavras de encorajamento que eu nunca esquecerei. Naquele momento, descobri que ele possuía uma humanidade vasta, escondida sob a armadura de almirante. Ele transformou o meu medo em entrega e a minha dor em uma conexão espiritual que as crônicas oficiais nunca poderiam descrever. Ao me aninhar em seu peito após o ato, sentindo o calor de sua pele e o ritmo tranquilo de seu coração, percebi algo que mudaria o tom dos meus diários para sempre. Eu o amaria muito mais do que o contrato de casamento exigia. Eu o amaria não por seus navios, por sua glória ou pelo mapa de Taurus, mas pela forma como ele honrou a minha fragilidade naquela noite. Ele não foi apenas o meu arquiteto, ele foi o meu refúgio contra o mundo. A alvorada e a bandeira de sangue. O sono me levou por algumas horas de paz, mas despertei antes do sol, quando o cinza pálido da madrugada começou a lutar contra o brilho prateado da lua minguante. Américo ainda dormia ao meu lado, um braço passado sobre minha cintura com uma firmeza possessiva e protetora, como se me segurasse contra uma tempestade invisível. Eu observei o teto do dossel, sentindo que o mundo lá fora já estava irremediavelmente mudado. A batida na porta foi o que nos trouxe de volta à realidade fria e política de Espéria. 3 batidas secas, autoritárias e desprovidas de qualquer emoção.
As damas de companhia e a rainha-mãe vieram buscar o que a tradição e a lei exigiam, a prova. Américo levantou-se primeiro, cobrindo-me com um olhar de cumplicidade e proteção antes de permitir que o ritual começasse. As matronas entraram em silêncio, com rostos de pedra que não conheciam a ternura que eu acabara de viver. Com movimentos mecânicos e coreografados, elas removeram o lençol superior da imensa cama. Lá estava. No centro do linho branco imaculado, a mancha irregular e carmesim brilhava sob a luz pálida da manhã. Era a prova da minha pureza e da consumação definitiva do pacto entre nações. Para elas, era apenas um documento de pano. Para mim, era o rastro da noite em que deixei de ser uma criança protegida para me tornar a companheira de um explorador. Minha mãe, a rainha Isabel I, observou a mancha com um aceno de cabeça quase imperceptível. A satisfação fria de uma soberana que acabara de vencer uma batalha crucial sem disparar um único tiro. O sangue é legítimo. A honra de Castela e a descendência de Hespéria estão asseguradas, anunciou a dama mais velha, sua voz ecoando como uma sentença. O ritual, porém, não terminou nos aposentos. Como era costume nas linhagens de Hespéria para calar qualquer boato de espiões estrangeiros, o lençol foi levado para a sacada principal do Palácio de Verão. Da minha cama, eu podia ouvir o vento do fim do inverno chicotear o tecido lá fora. O lençol foi pendurado na sacada, balançando como uma bandeira de guerra sobre o pátio onde os nobres, o clero e o povo aguardavam em vigília. O rubro no branco proclamava a todos que a Espanha agora possuía o almirante e que o almirante possuía a herdeira do trono. O carmesim era o nosso novo estandarte. O registro da infanta. Quando finalmente ficamos sós e as damas se retiraram com suas bandejas de prata, Américo voltou-se para mim. Ele viu que eu olhava para a sacada, para o símbolo da nossa intimidade exposto ao mundo como um troféu político. Eles viram o sangue, Isabela, disse ele, sentando-se ao meu lado e segurando meu rosto com as mãos calejadas. Mas eles nunca saberão o que realmente aconteceu aqui sob a luz de Sofia. O que o mundo chama de prova, nós chamamos de começo da nossa jornada. Peguei minha pena e, no diário que agora cheirava a sândalo e a noite que passara, registrei com mãos firmes. Hespéria exibiu minha pureza como uma bandeira em sua sacada, celebrando o contrato de carne que nos prende ao trono. Mas meu coração registra outra história, uma que os espiões nunca saberão. O arquiteto não me conquistou pela força ou pelo direito real, mas pela compreensão e pelo carinho. O sangue no linho silenciou os meus inimigos, mas a alma de Américo conquistou a minha lealdade. O inverno termina hoje, amanhã o mar nos espera, e eu irei para Taurus não como uma prisioneira do dever, mas como a sabedoria que caminha ao lado do homem que agora chamo de meu.